esses dias, no começo da semana, minha subgerente foi falar comigo e ela falou assim: você vai folgar no sábado. E aí eu tava pensando e eu perguntei: mas esse domingo é o que eu vou. É o meu domingo não trabalhado. Ela falou: é. Aí eu pensei: o fim de semana é meu para eu estudar, que seria o tempo reservado que eu teria para estudar. Eu estou muito feliz. E eu estou dando prosseguimento com a série que estou fazendo aqui, que os irmãos sabem, que é sobre demonologia. E hoje o nome dessa mensagem, que é a quarta, é Legião. Legião, que como os irmãos conhecem a passagem, né, do endemoniado gadareno, que legião, no termo, quando é usado no termo do exército, seria um grande exército, pode ser utilizado para um número específico ou também não para um número não específico muito grande. Então eu vou falar sobre as legiões, as tropas, os exércitos de Satanás, que seriam os demônios. Eu acho que talvez essa seja a pregação do cerne, apesar de eu acho que cerne em questão do nome, mas não é mais importante. A mais importante, acredito que será a próxima, que eu falarei sobre as estratégias de Satanás. Mas essa seria o cerne, porque, como o nome próprio já diz, demonologia, que vem de demônios. Então hoje eu estarei falando um pouco mais sobre esses seres. As pessoas, principalmente no neopentecostalismo brasileiro, as pessoas superestimam essa questão dos demônios. Mas eu não nego que ela deve ter sua devida atenção, mas não deve ser superestimada. Porque, como eu já falei aqui na primeira pregação, nada deve ser superestimado e nada deve ser subestimado. E por que eu falo que ela tem a sua importância? Porque o nosso maior exemplo de pessoa que nós temos aqui, que passou por essa terra e que ainda está vivo para a glória de Deus, que é Jesus Cristo, ele poderia ser considerado, entre outras coisas, um exorcista. Porque dentre os seus 40 milagres citados nos evangelhos, foram 9 exorcismos, contando com as curas relacionadas a doenças provenientes de demônios, que seria o segundo milagre com mais acontecimentos depois das curas não relacionadas a demônios, que seriam 13 curas. Primeiro eu vou falar da quantidade de demônios existentes minimamente. Aqui foi só uma especulação minha, porque eu estava pensando nisso, e aí eu comecei a fazer alguns cálculos. Eu peço que os irmãos abram em Mateus 26, 53. Como de costume, tem muitos textos pela Bíblia que eu escolhi aqui para essa pregação de hoje. E Jesus disse nessa passagem: ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como eu já disse, legião é um termo usado pelo exército para definir uma quantidade não específica ou específica. E como aqui Jesus utiliza 12 legiões, então dá a entender que seria uma legião específica que era quantificada, eu acho que quantificada, enfim, por 6.000 homens. Então, fazendo as contas, seriam 72.000 anjos. Aqui Jesus está dizendo assim, que ele não poderia pedir ao seu Pai que lhe enviasse 72.000 anjos para que o protegesse. E lá em Apocalipse 12:4 está escrito assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra.
O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Aqui, como eu também já disse na primeira pregação, aqui está falando de Satanás, todos nós temos conhecimento disso, que ele é o dragão, né, a antiga serpente, enfim, e que diz que ele arrastou a terça parte das estrelas dos céus, as estrelas dos céus que estariam se referindo aos anjos. Então, fazendo uma conta ali, uma conta aqui, daria que, se a gente dividir, né, por 72 mais 36, que é metade de 72, para dar 3 partes iguais de 36, dariam 108 mil. 108 mil anjos, no mínimo, seriam os anjos existentes. Então, 36 caíram e 72 ficaram, no mínimo. Mas isso é só especulação que eu fiquei com curiosidade. Então, é bom saber que para cada um demônio existente existem 2 anjos. E partindo para uma parte mais importante, mais séria, que são as ideias que as pessoas têm sobre os demônios. Eu baseei o corpo da minha pregação na primeira pregação, então tem algumas semelhanças. A primeira ideia é sobre a inexistência dos demônios. Eu separei uma frase do teólogo, que se diz teólogo, né? Mas eu não acredito que uma pessoa que fala uma coisa dessa pode ser considerada um teólogo, o Rudolf Bultmann, que ele diz assim: ninguém que seja adulto o suficiente para pensar por conta própria imagina que Deus possa habitar um céu situado em algum lugar. Não exista mais céu algum no sentido tradicional da palavra. O mesmo se aplica ao inferno no sentido de um submundo mítico localizado debaixo dos nossos pés. Portanto, a história segundo a qual Cristo desceu ao inferno e subiu ao céu deve ser descartada. Não podemos mais esperar pelo retorno do Filho do Homem nas nuvens ou acreditar que os fiéis o encontrarão nos ares. Basicamente aqui é um trecho dos seus escritos sobre a desmitologização, acho que está certo, me perdoe se eu errar em algumas palavras que são palavras difíceis, do Evangelho. Ou seja, ele tem um livro sobre isso, que ele vai dizer que a maioria das coisas que são sobrenaturais na Bíblia, inclusive anjos e demônios, são mitos, são basicamente mitos, que são utilizados para fazer representações, figuras. Esse cara aqui mesmo, o Rudolf Bultmann, teólogo alemão, e que são usadas para fazer alegorias, para que seja mais fácil de entender, vamos dizer assim. Essa é a teoria dele. A segunda ideia sobre os demônios, que é a adoração aos demônios, o satanismo, que eu também utilizei na primeira pregação, a mesma frase que diz: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, amor é a lei, amor sob vontade, que é o dito do pai do satanismo, Aleister Crowley, que basicamente está dizendo a lei que nós devemos seguir é o nosso coração. É isso que o satanismo prega, em essência, se você for pesquisar. Que o que está certo fazer é o que a gente quer. Se está certo, ou se a gente quer, está certo. É isso, seguir o nosso coração. E, em média, é exatamente isso que Satanás quer que a gente faça. Que a gente siga as consciências da nossa carne. Como o irmão Naldo já falou aqui, Esaú, ele foi odiado por Deus, e você olha a vida dele, ele foi um homem próspero, digamos assim, mas ele foi entregue a si mesmo. Então, esse foi o jeito de Deus odiar a Esaú, foi entregar a ele mesmo. É isso que Satanás quer que as pessoas façam, sejam entregues a si mesmos, como dizem Romanos, que as pessoas foram entregues às próprias concupiscências da carne. E engraçado que esse homem ele foi tão influente no satanismo, o Aleister Crowley, que ele foi o pai, ele foi o que começou,
que o nome dele, isso é uma curiosidade, que o nome dele é utilizado geralmente na cultura pop para denominar alguns demônios. Aleister e Crowley, em várias mídias de cultura pop. A terceira ideia é a superestimação. As pessoas tendem a enxergar tudo que tem de mal no mundo. É demônio. É demônio. Tudo tem demônio. Se você olha para o ar, tem demônio, está errado, não sei o quê. Eu peguei um texto de um corte de um show de stand-up de um comediante chamado Abner Henrique, brasileiro, e ele fala assim que ele tem que ele estava, eu acho que na igreja, e um pastor, um obreiro falou assim: essa camiseta que você está usando é do demônio. Ele fala: não, essa aqui é minha, foi eu que comprei. O demônio que compra a roupa dele, essa aqui é minha, eu não vou dividir com ninguém não. Aí ele falou assim: eu fui para casa pensando nisso, eu falei: será que o demônio compra roupa no torra-torra? E as pessoas tendem a colocar tudo que vê: isso tem demônio, isso tem demônio, isso tem demônio. Tudo é o diabo. As pessoas às vezes tendem a fazer isso, principalmente, como eu falei, algumas igrejas do neopentecostalismo brasileiro. Alguns tradicionalistas, alguns sensacionalistas. Tudo elas querem colocar o demônio nos objetos, nos acontecimentos, em qualquer coisa. E acontece o contrário também, que é a subestimação. E dentro também das igrejas sensacionalistas, acontece de muitos pastores, muitos obreiros chegar aqui e falar assim, que tem uma pessoa endemoniada ali no meio da igreja, chama no púlpito e dá voz. Aí quer colocar a pessoa aqui, dizer que a pessoa está endemoniada, e ela começa a fazer um bate-boca, faz o jornal nacional da igreja, ao culto, 7 horas da noite, aqui começa a fazer a entrevista com o demônio. Pergunta o nome, pergunta o que veio fazer aqui, o que está achando do culto, fala tudo, como assim, como se fosse uma coisa muito irreverente. E a gente não pode tratar desses assuntos de forma irreverente. A gente tem que saber que são assuntos muito sérios. A gente tem que saber que isso tem que ser tratado com atenção. A gente tem que saber que a gente tem que tratar desses assuntos com muito cuidado e muito zelo pelo Senhor, muito temor pelo Senhor. Porque se Ele não está por nós, então a gente já pode desistir. Se a gente não está ao lado de Deus, a gente está contra Deus. E se nem Satanás ganha de Deus, imagine nós. A gente tem que entender que esse é um assunto muito delicado. É por isso que eu quis trazer ele aqui. Por isso que eu tenho trazido essa série. Eu já disse que eu me inspirei no livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que eu recomendo muito, que eu acho que todo cristão deveria ler. E inclusive eu tenho tido a ajuda que o irmão Naldo me recomendou o livro Manual de Demonologia do Carlos Augusto Vailate, que eu estou lendo em PDF, que ele me passou. Também recomendo. É um livro de simples entendimento, não tem nada muito complexo. E esse é um assunto que deve ser tratado, apesar da complexidade, do tema ser um assunto frágil de ser tratado. Um tema difícil, um tema que a gente deve tratar com cuidado. E a próxima ideia que as pessoas têm sobre os demônios é a natureza humana dos demônios. Tem muita gente que acredita que demônios surgem a partir da morte de pessoas ruins. O Flávio José, que foi um homem que viveu aí próximo da época de Paulo, ele disse assim: os demônios ou as almas dos maus que entram no corpo dos homens vivos. Ou seja, tem gente que acha que quando morre uma pessoa que é ruim, nasce um demônio.
Se fosse assim, a gente estaria lotado de demônios pelo mundo aí andando. Porque o tanto de gente que existe que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa de má conduta, não está escrito. Eu acredito que seja a maioria, não seja a minoria no mundo. E a próxima e última ideia que as pessoas têm sobre os demônios é o medo excessivo. Ontem aqui meu pai falou sobre o controle das emoções, que a gente deve ter medo, mas a gente não devemos ser pessoas medrosas, com medo o tempo todo. As pessoas, geralmente, elas têm o medo excessivo dos demônios. Que, como eu disse, tem gente que acha que tem um demônio em todo lugar, tem gente que tem muito medo. Mas a gente não deve ter medo em nenhum momento, porque se a gente realmente segue e serve o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, como foi lido aqui pelo Naldo mais cedo, a gente não tem que ter medo. Amém. Porque a gente está diante de um Deus extremamente poderoso, Amém. Onipotente, mais específico, que não se assola com nenhuma adversidade, com nenhum inimigo, ele não treme diante de nenhum inimigo. Independente de quão numeroso for ou de quão poderoso for, porque não existe nada mais poderoso do que Deus. Porque a gente serve o Deus Altíssimo, o Deus Soberano, o único e verdadeiro Deus. E a gente tem que confiar nele. A gente tem que estar preso às palavras dele o tempo todo. E, inclusive, enquanto eu estava estudando, durante essa pregação e durante as outras, eu vi muitos estudos de teólogos falando sobre esse assunto e dizendo que nós não devemos ter, como posso falar, que a gente não deve se aprofundar nesse tipo de assunto. E talvez tenha sido um alerta para não ter um gosto excessivo por isso eu entenderia, aí sim estaria certo, mas também, por outro lado, pode ser que esses homens que estavam fazendo esses estudos estavam simplesmente dizendo assim, deixe isso para lá. Mas, como o próprio Carlos Augusto Vailate, que eu recentemente citei, ele diz que se a gente tem uma demonologia escassa ou pobre, a gente tem uma cristologia pobre, porque uma coisa está atrelada à outra. Jesus ele nunca teria vindo se sacrificar, se dar um sacrifício próprio para nós, se o mal não estivesse no mundo. Então uma coisa é atrelada à outra. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a natureza dos demônios, como eu também fiz sobre Satanás. E a gente tem que saber que os demônios são seres pessoais, eles não são impessoais, não é um tipo de poder que vaga pelo mundo. Eles pensam, eles sentem e eles escolhem, eles fazem escolhas, têm vontade. Em Atos 19:15, eu peço que os irmãos abram, está escrito assim, as Sagradas Escrituras. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus, eu conheço Paulo, sei quem é, e no entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Aqui, os demônios eles demonstram um intelecto, um pensamento. Eles disseram que conheciam a Paulo, que sabiam quem era Jesus, e perguntaram: e quem são vocês? Que foram um grupo de judeus que estavam tentando expulsar demônios de uma pessoa. Então eles conhecem. E lá em Tiago 2,19, um texto bastante conhecido, falando sobre a fé, diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Faze bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, ou creem e estremecem. Aqui dá para ver que eles sentem medo. E estão certos em sentir medo, porque, como eu já disse, a gente serve ao Deus Altíssimo.
ao Deus onipotente, Amém. ao Senhor dos exércitos. A gente que não deve ter medo, a gente deve ter cautela o tempo todo, mas medo não. A gente não deve ficar andando com medo, mas a gente deve ser cauteloso como diz Pedro. Porque quem deve ter medo, quem realmente tem que ter medo, são os demônios, aqueles que estão no lado perdedor. Eles já têm essa batalha perdida. A gente já tem essa vitória através de Cristo. Amém. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Com o sacrifício que Ele fez na cruz por cada um daqueles que nele creem. Não pereçam e tenham a vida eterna. E em Lucas 8:26, ele diz assim: zarparam então para a região dos Gazarenos, que se localiza do outro lado do lago na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou ao encontro deles, um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Portanto, Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares isolados. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então aqui demonstra escolha, demonstra vontade. Eles não queriam ser jogados no abismo. O abismo aqui refletindo que seria um lugar que os demônios seriam destinados a serem lançados. Eu vou falar mais sobre isso em outras pregações também. E eles escolhem, em vez de ir para o abismo, eles disseram a Jesus: me lançam naquela manada de porcos. Então Jesus consentiu, como diz o texto. E também, além de eles serem seres pessoais, eles terem vontade, terem escolha, terem conhecimento, eles são, antes de serem demônios, eles eram anjos. Então eles têm uma natureza angelical. Eles eram anjos antes da sua corrupção, antes da sua queda. Assim como nós já lemos em Apocalipse 12:4. Eles eram, antes de tudo, na criação, eles eram anjos. E eles têm a sua natureza demoníaca, que difere eles dos anjos na sua conduta. Basicamente, eles são anjos corrompidos, anjos que praticam o mal deliberadamente. Então eles, com esse mal e o poder que eles já têm por serem anjos, eles atribuem doenças, eles andam em tropas oportunistas e atribuem força e raiva sobrenatural à maioria dos possuídos. Então eu peço que os irmãos abram em Mateus 17:14. A palavra do Senhor diz assim: ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E em Mateus 12:43, a palavra do Senhor diz assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso,
vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Aqui eu acredito que esse versículo tenha feito surgir o ditado popular, né? Mente vazia é oficina do diabo, porque como a gente pode ver aqui, ele diz: quando um demônio entra numa casa e depois sai e volta e vê que ela está limpa e arrumada, o que seria essa casa? A mente humana, o corpo humano que ele estava habitando. Quando ele volta e vê que está limpo, que está arrumado, que está vazio, ele volta com outros 7 espíritos piores. Então aqui a gente pode ver que os demônios atribuem doenças, como foi com o menino endemoniado, que ele tinha ataques epiléticos. Demônios andam em tropas oportunistas. Eles procuram aqueles que estão disponíveis, aquelas pessoas que estão disponíveis para o ataque. E eles atribuem uma força e raiva sobrenatural, como a gente viu com o endemoniado gadareno ou gazareno, dependendo da tradução que a gente for ler. São algumas das coisas, não as únicas, mas algumas das coisas que os demônios atribuem àqueles que são possuídos por eles. E agora, acho que a parte mais importante da pregação, que são os exorcistas que existiram na Bíblia. Existiram citados, existiram 4 entre aspas, mas eu já vou explicar. E fora da nossa Bíblia, como nos livros apócrifos, nos manuscritos do Mar Morto, existiram mais, mas eu não vou dar atenção aqui a eles, eu só vou falar daqueles que são citados na nossa Bíblia. O primeiro que eu vou falar é Paulo, lá em Atos 16, 18. A palavra do Senhor diz assim: e ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Aqui eu só peguei esse versículo, que o resto da história acredito que os irmãos conheçam. Quem não conhece pode abrir a Bíblia e ler, que é muito bom. Que é o texto em que Paulo e Silas eles estão andando e eles encontram uma mulher que estava sendo possuída por um espírito de adivinhação, um demônio que estava possuindo aquela mulher para fazer adivinhações, e ela estava escrava dos seus senhores para que eles ganhassem dinheiro em cima dessas adivinhações que ela tanto fazia. E ela começou a assolar a vida de Paulo e Silas, falando: vocês são os servos do Deus Altíssimo, enfim. E isso por vários dias, como a gente viu no versículo. Então Paulo foi e expulsou o demônio daquela mulher. Depois, em Lucas 10, 17, vai contar a história de que Jesus ele enviou 72 discípulos para um lugar, e quando eles voltaram, eles disseram assim: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Então aqui, esses 72 discípulos que foram enviados em missão, eles também expulsaram demônios. E um homem anônimo, em Marcos 9, 38, que não é citado o nome dele, ele expulsou um demônio, como a gente pode ver aqui. A palavra do Senhor diz: contou-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios, e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não me passais, respondeu Jesus: ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. E, para terminar, como eu tinha dito no começo da pregação, o nosso maior exemplo de vida, o nosso maior exemplo de qualquer coisa que a gente possa fazer nessa terra enquanto estamos ainda vivos,
que é Jesus, ele foi o maior exorcista de toda a Bíblia. Os textos que vai dizer, eu não vou pedir para que os irmãos abram todos, porque alguns são 9, como eu já tinha dito, a maioria em Marcos, que é Marcos 1, 23, 27, Marcos 1, 34, Marcos 3, 22, Marcos 5, 7, Marcos 7, 29, Marcos 9, 25, Lucas 13, 11, Mateus 9, 32 e Marcos 16, 9, que são todas as histórias que foram relatadas de Jesus expulsando demônios, ao total 9. Alguns foram curas de doenças relacionadas a demônios, como eu já tinha dito que os demônios causam doenças nas pessoas. E a gente tem Jesus não só como exemplo de um exorcista, aquele que tem autoridade sobre os demônios, como é dito em muitas passagens. As pessoas ficavam maravilhadas e diziam: quem é esse homem que até sobre os demônios tem autoridade, que até os demônios te obedecem? E a gente também tem ele como referência a maior autoridade em relação à palavra, porque como a gente lembra da passagem que ele foi tentado pelo diabo, ele manuseia a palavra com uma excelência e perfeição que ele conseguiu até vencer o diabo em suas próprias palavras. Mesmo o diabo usando a palavra do Senhor, ele ainda não conseguiu argumentar tão bem suficiente para ganhar de Jesus. Isso é meio óbvio. E agora eu peço que os irmãos abram em Mateus 17, 20, 21. A palavra do Senhor diz: contudo, essa espécie só expele por meio de oração e jejum. Que muitos pastores de igrejas sensacionalistas, como eu já tinha dito, não falam quando eles vão e fazem aquelas entrevistas com o demônio, fazem aquele show que de nada vale, é que, apesar de nós estarmos do lado vencedor, a gente tem que realmente ter foco e a gente tem que ter uma disciplina espiritual muito grande. Os discípulos, as pessoas que andaram com Jesus, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto endemoniado, que eu já tinha citado aqui, que esse é o texto, que o homem veio falando que o seu filho estava endemoniado, e ele disse: os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Então, se nem as pessoas que andavam com Jesus face a face, andando com Ele todos os dias, que deixaram tudo nas suas vidas para seguir esse homem, ainda em vida, nessa terra, não conseguiram expulsar um demônio, por que é de se imaginar que um pastor, que se diz pastor, que está fazendo, vamos dizer assim, piada sobre as coisas espirituais, teria a capacidade espiritual de fazer esse mesmo feito que Jesus fez? É um assunto muito sério, é um assunto que tem que ser tratado com cuidado, como eu já tinha dito. Não é uma coisa de meu Deus, vou expulsar aqui o demônio, está repreendido em nome de Jesus. Não é isso. Jesus disse: contudo, essa espécie só expele por meio de oração e jejum. E não é uma oração de 2 minutos que a gente faz todo dia. Não é um jejum que a gente faz uma vez no ano. Não, é uma vida de oração e de jejum. É uma vida dedicada ao Senhor. Porque nós somos seres humanos. Em questão de poder e espiritualidade, nós somos muito menores em relação aos demônios. Como eu já tinha dito, eram anjos antes da sua queda. E ainda mantém o seu poder e
grandeza de anjo, só que destinados para o mal, destinados a desviar os cristãos da sua caminhada. Se Satanás tem o objetivo de ferir a Deus, ele coloca um exército para que ele desvie a obra de Deus, que somos nós, a sua criação. E se nós não nos atentarmos a isso, a gente deixa que esses males nos incomodem, que nos impeçam de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. E eu peço que os irmãos abram agora em Mateus 12, 28. Diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso seria possível saquear a sua casa. Então aqui Jesus está dizendo, a gente só é roubado por Satanás quando a gente se deixa ser fraco. Se a gente se deixa ser fraco espiritualmente, aí é muito fácil para Satanás entrar nas nossas casas, entrar nas nossas vidas e nos tirar do foco. Mas se uma pessoa forte espiritualmente não fosse amarrada, como diz no texto, como que o ladrão poderia roubar a sua casa? A gente tem que se manter forte o tempo todo. E tem um livro que se chama Antes de Amarrar Satanás, que ele vai dizer sobre isso. Ele diz assim que antes de você amarrar Satanás, amarre-se a si mesmo. Ou seja, se torne forte espiritualmente. Amarre o seu ego, amarre o seu temperamento forte, amarre a sua vontade pecaminosa, amarre as suas mãos, amarre os seus pés, amarre a sua mente. Porque quando você amarra a si mesmo, quando você tem o controle de si mesmo, aí sim é muito mais fácil você ter essa palavra dentro de si para você combater o inimigo. Porque sem ela a gente não consegue. Sem ela a gente não consegue partir para a guerra, porque essa é a nossa espada. E o Salmo 91, muito conhecido, além dos cristãos propriamente ditos por muitas pessoas, eu gostaria de lê-lo aqui, porque ele é muito conhecido, mas ele é dito somente pelas pessoas porque Jesus, porque Deus é aquele que me protege, mas as pessoas nunca dão uma devida importância ao que esse salmo diz. Olha o que a palavra do Senhor fala. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo, ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles se susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este reconhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado.
Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Esse salmo, ele poderia ser considerado, não especificamente, mas ele poderia ser considerado até um salmo de, como que eu poderia falar? Eu acho que a palavra seria exorcístico, mas eu não sei se é certa. Então, um salmo que revela que nós temos o Deus Altíssimo ao nosso lado e que nenhum mal nos aflige. Que através da fé nele, a gente não tem que temer o mal e a gente tem que estar preparado para qualquer assolação do inimigo que vier contra nós. E a gente tem que, todo momento, pensar: nós estamos sendo rodeados o tempo todo pelo leão que está bramando, procurando a quem possa tragar. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão sonolentos na fé, aqueles que estão desatentos da fé, é esse que o demônio procura para atacar. Eu prometo que já estou terminando e eu gostaria de citar uma frase de C.S. Lewis, uma frase inclusive do livro que eu citei, que é As Cartas de um Diabólico Aprendiz, e diz assim: a melhor coisa, quando possível, é manter o paciente afastado da intenção séria de rezar. É divertido como os mortais sempre nos retratam como seres que colocam coisas em sua mente. Na realidade, nosso maior feito é manter coisas fora. Isso é o diabo mais experiente falando para o diabo menos experiente, o seu sobrinho, o seu aprendiz, como ele deveria tratar o paciente que seria um cristão na obra. Então, também retratando, ao dito popular, mente vazia, oficina do diabo, que o inimigo sempre tenta tirar as coisas da nossa cabeça. Ele quer deixar a nossa cabeça vazia, sem a mentalidade de Cristo, sem a visão do foco, do alvo, que é Jesus Cristo. Ele quer colocar um lugar vazio que ele possa estar habitando e deixando limpo todo o tempo. Porque se a gente não crer em Satanás, se a gente não crer que ele pode agir, se a gente não crer e saber como ele age, é muito mais fácil para ele atacar a gente. É muito mais fácil para ele nos dominar por completo. E a gente tem que não só saber como ele age, mas a gente tem que saber como nós devemos agir. E como nós devemos agir? Dominando completamente essa palavra. Amém. Essa palavra que é a nossa espada, é a nossa principal arma contra as forças do mal. É a nossa espada de dois gumes, como dizem Hebreus. Hebreus 4:12, que eu separei aqui. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, vamos pensar aqui, se a gente for um combatente no meio da guerra, a gente está ali no meio do campo de batalha, no meio da terra sem lei, e a gente está com uma espada que a gente não sabe nem usar. De duas uma, ou a gente vai acabar sendo atingido por um inimigo, porque a gente tem uma arma e a gente não sabe usar ela, ou pior, a gente vai pegar essa espada e acabar cortando a nós mesmos, porque é uma espada muito afiada, muito pontiaguda, de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela não é uma espada que tem um lado só de corte, ela tem dois fios. Então ela é uma arma extremamente poderosa que a gente tem que saber utilizar. A gente tem que saber manejar. Como um bom cristão, a gente tem que saber utilizar a nossa arma. E eu já contei para os irmãos, em reunião que a gente estava na casa do Naldo, a história do VCC. Só que eu gostaria de contar novamente, e para aqueles que estão assistindo no YouTube, que é a história do VCC, que é muito, muito engraçada. E diz assim:
Conta que se certo caipira estava no seu trabalho rotineiro, no canavial, quando de repente viu brilhar 3 palavras no céu: VCC. E ele, fiel à visão de um cristão, né, muito religioso, muito professo a sua fé, imaginou que aquelas 3 palavras diriam: vai, Cristo chama. E aí ele foi ao seu pastor, ao pastor da sua igreja, foi contar a ele essa visão que ele teve e disse que ele viu essas 3 palavras, essas 3 letras no céu, e que ele deveria ter um chamado de missionário, um chamado para pregar a palavra por todo mundo, né? Então, para ver se o pastor abençoava ele nessa sua missão. E aí o pastor, como um bom líder, falou assim: tá, mas antes de você ir, deixa eu ver se você está preparado mesmo para o serviço. Se você lê tanto a Bíblia, qual que é a passagem que você mais gosta, a passagem que você mais conhece? E o caipira, ele diz que principalmente as parábolas de Jesus e principalmente a parábola do bom samaritano. E aí o pastor fala: então, como que é essa história? Conta aí para mim, por favor. Aí o homem falou que sim, né? E ele diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: varões, irmãos, escutai-me. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E os corvos alimentavam ele trazendo pois ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos. E a rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, e a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse: desce daí, pois almoçarei na tua casa ainda hoje. E veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial, que está no céu, sabe que necessitai de todas essas coisas. E todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, entusiasmado, então ele olhou para o pastor e perguntou: e aí, eu estou pronto mesmo para pregar o evangelho? Eu estou pronto para ser missionário, pregar por todo esse mundo? E aí o pastor, meio duvidoso, olhando para ele, falou assim: olha, irmão, eu não sei o que aquelas palavras que você viu no céu queriam dizer, mas eu acho que de Bíblia você não conhece. Então, aquele VCC que você viu no céu não era vai Cristo chama, é vai cortar cana, porque era o serviço que ele fazia na plantação. Então, o que essa história conta? Que existem pessoas que não sabem, pessoas que se dizem cristãos e não sabem utilizar a palavra. Soldados que se dizem soldados que não sabem utilizar a sua espada. E meu pai, quando eu contei essa história pela primeira vez, ele ainda disse: pelo menos ele sabe um pouco da Bíblia, né? Porque ele contou, aí ele pegou um pedaço de cada da Bíblia, mas foi o que eu falei. Essa é uma espada de 2 gumes. E se você não conseguir usar, ou você não consegue usar, ou se você conseguir usar e não saber como usar, você vai acabar se cortando. Você acaba fazendo heresias junto de heresias, tirando textos de contexto, tirando versículos isolados, fazendo o que você bem entender da Bíblia, porque ela não é só uma espada,
ela é um arsenal. Ela tem vários textos, vários versículos. E como eu tenho uma música que diz, um louvor cristão, que diz a seguinte metáfora: a palavra é uma arma de 2 canos e 66 calibres. É o Antigo e o Novo Testamento, com 66 livros, cada um deles com os seus ensinamentos. E nenhum deles com um único só ensinamento, mas todos direcionados a Cristo. Todos têm a direção e o alvo a Cristo. A vitória de Cristo sobre Satanás. E eu disse no começo da pregação sobre Rudolf Bultmann, que eu falei que ele não poderia ser considerado um teólogo. Porque na frase que ele diz assim: portanto, a história segundo a qual Cristo desceu ao inferno e subiu ao céu deve ser descartada. Essa frase eu acho que é um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Desde que eu comecei a me aprofundar no cristianismo, eu acho que esse foi o absurdo mais, assim, isso é duro de ouvir. Não por simplesmente ser uma frase absurda, mas vinda de alguém que se diz, além de cristão, teólogo. Alguém que estuda as palavras, as Sagradas Escrituras. Alguém que dedicou anos da sua vida para isso. Alguém que fez faculdades para isso. E se nada de que Jesus fez é verdade, se nada que é contado nessa palavra, nesse livro, é verdade, se as coisas que são sobrenaturais são apenas figuras para ilustração, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Eu não sei, eu acho que tudo isso aqui seria vão, seria inútil, porque se tudo for uma mentira, a gente não teria o motivo de estar aqui, a gente não teria o motivo de ser cristão, de viver do jeito que nós vivemos. Então, eu quero que todos fiquem muito atentos a isso, que as nossas vidas estão em um campo de batalha, que existe um inimigo que ele é astuto, mas que o nosso general, que é Cristo, é muito mais inteligente, muito mais poderoso, tem um exército muito maior. Amém. E nós estamos em boas mãos. E se nós nos atentarmos àquele que nos dá a ordem de seguir caminhando no nosso campo de batalha, no nosso caminho, certamente a gente vai ser próspero na nossa vida espiritual. Então que a gente tenha essa palavra o tempo todo guardada em nossos corações. Essas palavras escritas nos nossos corações. Que os nossos corações sejam como tábuas de carne, escritas com os mandamentos de Cristo. Que isso fique para a nossa vida toda, porque é realmente um assunto muito importante. Eu agradeço a oportunidade. Amém.